Bem-vindos ao Baú do Trader nessa sexta-feira festiva. Olha aí quem está aqui, evidentemente já recuperado, pelo menos, né, da semana. Então, Taurino está bem recuperado. Já o Ursiano está tirando um cochilo, vai ficar hibernando aí no final de semana, sem atividade. Muito bem, algumas observações para vocês. Eu me lembro que é um fenômeno que eu comecei a observar nos meus tempos como chefe de research de uma grande corretora, que depois de uma sequência de quedas, bastava um pregão em alta, porque como eu disse para vocês, o mercado, a tendência é ele subir. O mercado foi feito para subir, não você não monta toda uma bolsa de valores, não abre capital para as coisas caírem, né? É circunstancial. Mas bastava uma alta, depois de uma sequência de quedas, sendo que os motivos que levaram às quedas não haviam desaparecido, mas num suspiro do mercado, os traders ali nas mesas de operação, todos eles estavam com a autoconfiança restabelecida. Aí eu dizia, mas mudou alguma coisa? Não, mas veja que agora, nesse momento e tal. E aí, ao estudar, começar a estudar essa questão, coisas que o Kahneman trata bem, Tversky, né? Outros autores, eh, tem o bias, né? Você tem um viés onde você olha para alguma coisa que te interessa muito, e como o trader quer passar alguma informação positiva para quem liga e tal, ele escolhe uma fotografia do dia, dá uma supervalorização para aquela fotografia e anula todas as outras variáveis. Se você tentar naquele momento dizer, olha, mas veja bem, hein? Olha, isso aqui ainda tem problema nisso, nisso. Não, 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 não. Não. Aí, não, 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 não. A variável que foi simplesmente observada hoje, que disparou o mercado para aquela alta de 1,86%, foi sem dúvida a divulgação do PIB. E vejo que vários políticos, gente do governo, então, como se o governo fosse responsável pelo resultado do PIB do segundo trimestre, que foi de 0,9. Não, não foi o governo, foi o agronegócio, que ele demoniza. Ainda assim, eles pegaram carona para dizer: "Não, vou colocar no peito, filho bonito é meu", e tal, aquela coisa toda. Aí se você vai analisar nos números, você tem que os números, eles confessam o que você quiser, dependendo de como você espremer os números. Então você tem um PIB de segundo trimestre, que é a metade do PIB do primeiro trimestre. Eu sempre falo para vocês a derivada, você tem que estar vendo a derivada. Você está comemorando um dado de uma coisa de 2 meses atrás, sendo que a situação atual já é diferente da situação de 2 meses atrás. Lembrando que a União arrecadou, já descontada a inflação, 5% a menos no primeiro semestre. Lembrando que o déficit em junho foi aquele recorde, né, em 26 anos, o pior resultado, o segundo pior resultado da série histórica. Lembrando que o CAGED, desde fevereiro, ele vai diminuindo a taxa positiva de novos carteiras assinadas versus das contratadas, e você está comemorando o quê? O quê? Então, veja só, indo aqui como sempre, né? Esse aqui é o gráfico, evidentemente, é o Ibovespa diário. Primeira observação que eu faço é, veja o congestionamento lateral dos últimos pregões, da magnitude das velas, né? Todas elas razoáveis, não são, né, na sua maioria ali, nesse movimento aí de pelo menos aí, vamos dizer aí, 8 pregões, vamos considerar assim, né? Eh, e as pessoas poderiam dizer assim: você acha que as coisas mudaram?". Se você for conversar com a cabeça do trader no final do dia de hoje, ele vai dizer que sim, que mudou. Ele está vendo uma peça depois de toda uma sequência, mas a peça que interessa para ele é o fato de ter subido 1,86. Aí ele fica contente.
Existe inclusive um outro fenômeno que aconteceu entre quinta e sexta-feira, e como eu já falei para vocês, que as séries históricas de índices, de ações, elas são uma chamada função sem memória. Então o dia 1º de setembro tem nada a ver com o dia 31 de agosto. Isso do ponto de vista de série histórica, na análise eh, estatística. Porém, existe o efeito calendário na cabeça das pessoas e existe o compromisso do gestor de entregar um certo resultado sempre que o mês termina, né. Ele tem que apresentar a lâmina do fundo, aquele resultado mensal, aquele vício de ficar mostrando o resultado mensal, para o dono do dinheiro. Então é claro que, com aquela queda que já vinha acontecendo em agosto, você não tinha como gastar dinheiro, ao longo da semana, terminando o mês de agosto em 31 na quinta-feira. Então, se eu tivesse ali numa mesa de que operasse renda variável, eu soltaria a carcaça. Porque entre entregar um resultado negativo de -3, -4 ou -5, tanto faz. E aí, se eu tivesse que atuar, era melhor você atuar o quê? No primeiro dia útil do mês seguinte, que coincidentemente então foi numa sexta-feira, né, da mesma semana, mas já mudou o mês calendário, né. Isso também teve um efeito operacional, digamos assim. Se eu pretendo tentar fazer uma certa recuperação em setembro, qual o momento que você acha que é mais interessante? Depois daquela sequência de quedas no final de agosto. E aí eu entro, pelo menos, com uma base mais baixa. Se vai funcionar ou não, eu não sei, mas eu tenho que tomar uma decisão. É o que a gente sempre fala na mesa de operações. Que decisão? Que decisão você vai tomar? Você compra ou vende? Não fica filosofando, tem que tomar uma posição. Não é economista de gabinete que fica ali, igual o supersecretário da reforma tributária, que diz, não, o algoritmo vai calcular o repasse. Não, vai ter uma fórmula. Vai ter uma fórmula. A fórmula vai resolver pra gente. Ah, tá certo. Então, agora, eu gosto muito, que eu já sempre comento com vocês, de olhar o seguinte: tudo bem, estamos olhando aqui o, o, o gráfico diário, e eu vou mudar aqui de propósito para vocês, é o mesmo gráfico, só que, aqui ó, vou fazer a substituição aqui, olha aí, é o mesmo gráfico, só que agora com períodos semanais, certo? Você acha que resolveu alguma coisa? Você vê que muda a sua perspectiva de visão? Você sai daquele trader do dia a dia que está ali e tal, aquela coisa, e você tem uma perspectiva do filme. Olha esse filme. E você já viu esse filme. Olha aqui, ó, viu aqui na primeira, na segunda. É a terceira série desse mesmo filme. Você acha que está resolvido? As coisas estão resolvidas com essa alta de hoje? Não, não está resolvido. E porque saiu o PIB de 0,9 em relação ao primeiro trimestre? Não, não está resolvido. Principalmente porque tem o carrego ainda do agronegócio e todo o efeito ainda de sazonal de 2022. A gente vai ter que ver a hora da verdade, vai separar os homens dos meninos, é agora, findo o terceiro trimestre. Aí nós vamos ver. Agora, existem os chamados dados antecedentes. Já ouviu falar nos dados antecedentes? Então, uma coisa é o que você mede e publica, e quando você publica. Os dados antecedentes é aquele que você começa a ter uma sensação que é mais ou menos assim, aquele sensor de fumaça é um sensor antecedente a você, de fato, perceber que, de fato, está pegando fogo. Já tem fumaça. De repente, ainda não tem aquele fogo exacerbado. Mas o detector de fumaça, antecedentemente, ele já disse assim: temos problemas. E aí dispara um alarme. Então, eu citei a queda de arrecadação do governo federal em 6 meses já descontada a inflação. É um fator antecedente que só vai ser capturado no PIB posteriormente, porque tem muita coisa que foi encomendada no final do ano, no início do ano, foi entregue, mas a gente não sabe se o cara continuou comprando naquela velocidade. Então, a arrecadação declinante no semestre, comparado ao primeiro semestre do ano passado, é um dado interessante, coisa que o PIB não pega, principalmente porque ele está distorcido em relação ao agronegócio, que é uma coisa sazonal, não passa para tantos empregos, não passa para a economia. Assim, ele não é uma cadeia longa, como se fosse, por exemplo, na indústria, na empresa de transformação, uma cadeia longa.
Então a riqueza gerada na indústria, na área de transformação é maior do ponto de vista de cadeia, apesar de que o número pode ser igual. Então se você me perguntar, para um crescimento de 3%, por exemplo, num trimestre, de agricultura e de indústria, se você tivesse que fazer uma escolha de Sofia, o que que você preferiria? Eu preferiria que os 3% tivesse na indústria e não no agronegócio, na agricultura, porque a transmissão disso para a economia será maior, o que não desmerece absolutamente a questão da agricultura. Eu estou dando um exemplo que na indústria os salários são mais altos, os produtos construídos têm um valor agregado maior, não é necessariamente uma coisa sazonal, você pode produzir bem um ano todo. Então, o problema do Brasil é que nós estamos descompensados. Você não pode, quer dizer, nenhum país chegou ao primeiro mundo pendurado no agronegócio. Nunca, isso nunca aconteceu. O que não quer dizer que é uma grande vantagem competitiva, que a partir do momento que você tem a segurança alimentar e ainda ganha um bom troco exportando, isso é muito importante para um país, que é igual aos Estados Unidos. Mas os Estados Unidos não são os Estados Unidos como uma potência agrícola, que era já no século XIX. Chegaram, os Estados Unidos chegou ao primeiro mundo, porque eles também têm terra, têm gente para plantar, criaram aquelas zonas, cinturões de produção. Não foi isso que levou os Estados Unidos para o primeiro mundo. Foi a indústria, foi a tecnologia, foram os cientistas, foi a educação, certo? Pois bem, voltando então aqui ao ponto que o mercado simplesmente relevou. Né, não quis nem saber, não quis nem saber. Não, não estou afim, estou afim de olhar hoje, eu estou afim de olhar e tal. Quer ver algo que eu acho que teria que se observar uma certa atenção? Olha isso aqui. Sabe o que é isso aqui? É o preço do petróleo WTI. Olha isso aqui. Olha aqui. Ó, o mercado olhou isso hoje? Não. Se fosse um dia que não tivesse o PIB, essa variável seria a variável que forçaria, por exemplo, o índice a cair. Mas como ele estava mais interessado em observar as bravatas que veio do governo dizendo, botando no peito, pô, não, olha aí o PIB, maravilhoso, a gente é mais, a gente é nós, a gente é nós. Então, pô, o petróleo chegou aqui 85,55 cents do petróleo WTI. Olha a movimentação do petróleo. Ele veio, subiu, deu essa paradinha, deu esse recuo e agora deu esse sprint aqui, né? Você não vai prestar atenção numa coisa dessa? Não estou dizendo que anularia o 1,86 de alta, que tem lá também o seu mérito, né? Mas você não pode negligenciar o entorno, né? E eu vejo, né, voltando aqui, eu vejo como muito preocupante a questão do Caged. Como é que desde fevereiro, se a economia está bombando, que ela subra 3%? Mas você tem que desconfiar dos números. Desconfiar em que sentido? Sim, é 3% que eu consegui, mas aonde? Na base do consumo, e agora no segundo trimestre, o consumo. Consumo ajuda, mas o consumo depende de quanto dinheiro se você está se investindo. Lá naquele, se você está tendo depois como condição de pagar. Então, no primeiro momento, eu consumi, aparece para o faturamento, né, que vai para o PIB. Olha, foi bem o consumo. Mas será que o cara vai pagar? Será que ele não se endividou? Só vai descobrir depois. Então, onde que eu quero chegar? Você tem que desconfiar dos números. É cash? Todo mundo pagou à vista? Claro que não. Né? Então, se você está descompensado, que o PIB vem do agronegócio. Aí você tem consumo das famílias que aumentou, a gente sabe que os programas sociais estão alimentando, né, uma rede tal de milhões de pessoas que vão para o consumo. Agora, é muito curioso que se isso fosse uma coisa que passasse de uma maneira horizontal para toda a economia, como é que o Caged só cai? Como é que o déficit em junho foi o segundo pior em 26 anos? Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? Aí você vai acreditar, não, o PIB 3% está tudo bem. Será que você não está olhando um resultado de uma coisa muito segmentada no agronegócio, setor de serviços,
Mas isso é sustentável? Como é que você explica a indústria de transformação indo para baixo? Aquela formação bruta de capital, que é importante para manter um crescimento sustentável, simplesmente micado. Investimento, que vem da parte do governo, 17% só. Então, assim, eu desconfio. Eu desconfio olhando para frente. Não estou preocupado com o que já aconteceu. O que já aconteceu, ótimo, muito bem, obrigado. Agora, você acha que eu vou comemorar e ficar cantando de galo, como se diz no popular, simplesmente se eu estou vendo que a derivada, o movimento, é no sentido contrário daquilo que é o dado da fotografia do segundo trimestre de 2023. E quanto mais você subiu a régua para o primeiro semestre de 2023, impõe um esforço para o terceiro e para o quarto trimestre. Tanto é que alguns aí hoje, declarações, não, não, a gente está tranquilo, porque se a economia ficar parada no segundo semestre, a gente já crava 3% de crescimento do PIB. É aquela mentalidade medíocre, aquela coisa medíocre. Quer dizer, você está afundando, mas você fala assim, não, não, o que importa é que eu vou placar lá 3%. Você vai placar até 3%, cara, é um dado, é um número que vai estar ali, o desemprego vai estar maior, a economia já vai ter desacelerado, e você está comemorando um PIB de 3% em 2023. É isso que você vai fazer? Você tem que olhar para frente, falar assim, qual é o meu PIB potencial para 2024, 2025? Aonde que eu posso chegar? Porque quanto mais você subir a régua, vai afetar o crescimento. Então, se tiver 3% esse ano, é capaz que o PIB o ano que vem seja de 1,5%. Se o PIB esse ano fosse 2, seria mais fácil de você colocar outros 2, 2,5%, entende? É tudo uma questão da base de referência. Então, me cheira muito mal você ter tido essa concentração, né, estatística do carrego de 2022 para 23, o agronegócio daquele pico, aí você fica com uma sensação de que está tudo bem, como eu já falei, não está tudo bem, não está tudo bem. Então, eu alerto que esse movimento pode ser muito efêmero e eu prefiro ver na prática, quando sair os dados, a gente só vai saber disso no final do ano, o, o resultado do terceiro trimestre em relação ao segundo, se já caiu metade do primeiro para o segundo, eu não ficaria surpreso de que do segundo para o terceiro caísse novamente metade. E aí o quarto trimestre vai ser, se isso acontecer, vai ser realmente, porque o industrial, o cara que põe o capital, ele já está fazendo a conta para frente, né? O custo de energia, de mão de obra, do estoque, ele não está olhando para trás, né? Então parece que aqui só o executivo, né? Ele dirige um carro olhando naquela câmera de ré. É essa sensação que eu tenho, tá certo? Não só em ré econômica, mas também eh, outras questões ideológicas, né? Parece que a gente está vivendo um mundo de 20 anos atrás, como já comentei na cabeça de algumas pessoas, né? Mas não é, realmente não é. Então tá bom, vamos torcer pela recuperação então aqui do Ursiano e bom final de semana para todos vocês.